tarde, eu sou a Josi Cozempo e está começando mais um Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta, às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde de Televisão. E aqui no Sobre Isso, o Agosto Lilás tem ganhado um espaço ao longo deste mês. Nós estamos trazendo diferentes vozes para falar sobre a violência contra a mulher e essas entrevistas também estão disponíveis no nosso canal no YouTube para que esse debate continue além da televisão. Agosto é um mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. E falar sobre esse tema também é falar sobre prevenção, informação, proteção e fortalecimento. Hoje, a nossa conversa parte de uma iniciativa que une justamente esses elementos. O projeto Além da Força, que utiliza o jiu-jitsu e a defesa pessoal como ferramentas de proteção, mas também de autoconfiança, autonomia e bem-estar. E para falar sobre o projeto, sobre a importância de preparar e fortalecer mulheres, nós recebemos aqui no Sobre Isso a advogada Daiana Santos Cândido e o sargento Maicon Alexandre dos Santos Campos. Doutora Daiana, sargento Maicon, muito obrigada por estar aqui com a gente no Sobre Isso. É um prazer muito grande receber vocês aqui. Nós que agradecemos pela oportunidade, pelo espaço e esperamos contribuir um pouquinho nessa temática, na campanha do Agosto Lilás. O prazer é nosso, Josi. Muito obrigada. Eu vou apresentar um pouquinho mais dos nossos convidados e desse projeto tão bonito que eles trazem aqui. Daiana Santos Cândido é advogada, formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, com atuação nas áreas civil e criminal. É também diretora de interiorização da OAB Paraná, presidente do Conselho Municipal da Mulher e integrante da Rede de Proteção e Atendimento à Mulher de Cianorte. Em sua trajetória, também atuou junto ao Ministério Público e atualmente desenvolve ações voltadas ao protagonismo feminino junto à Secretaria Municipal para Mulheres, Crianças, Adolescentes e Pessoas Idosas de Cianorte. Daiana também é faixa azul de jiu-jitsu e foi a idealizadora do projeto Além da Força. A iniciativa nasceu em 2022 dentro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Cianorte, a partir da proposta de unir informações e a proteção às mulheres com a prática de defesa pessoal. Para colocar essa ideia em prática, o projeto contou com a parceria de instituições e profissionais, entre eles Eduardo da Academia do Jiu-Jitsu, responsável pela instrução de defesa pessoal. Mais tarde, Sargento Maicon passou a integrar a iniciativa como instrutor. Maicon é policial militar há mais de 20 anos e chegou a Cianorte em 2006. Formado em Educação Física pela Unipar e pós-graduado na área de Segurança Pública, é faixa preta de Jiu-Jitsu, instrutor de defesa pessoal da Polícia Militar e sócio da Academia do Jiu-Jitsu. Hoje é um dos instrutores do projeto Além da Força. E hoje nós teremos aqui uma entrevista de extrema importância, não só para você, mulher, mas para todos nós enquanto sociedade. Então, compartilhe essa entrevista com seus grupos, com seus familiares e convide as pessoas para que assistam com você. Nós temos aqui dois convidados muito especiais. A doutora Daiana já é nossa convidada há algum tempo, né? Estamos muito felizes por tê-la aqui hoje. Então, esse bate-papo vai ser muito importante para todos nós. É um ganho para a nossa sociedade, para nós mulheres. Então, compartilhe essa entrevista. Doutora Daiana, você atua há bastante tempo na defesa dos direitos das mulheres, tanto pela advocacia quanto pela OAB e na rede de proteção. Em que momento essa área passou a ser um peso tão importante na sua trajetória? Eu acho que é comum, a nós mulheres, a nossa rotina, e eu acho que foi natural, Quando nós temos afinidade com a temática, então acaba surgindo oportunidades, E é um trabalho que eu me dediquei bastante, que eu me identifiquei, tive essa oportunidade de assumir a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, integro a rede já faz algum tempo, E nesta última gestão eu tive uma participação na presidência da Comissão da Mulher. Anteriormente fui vice da doutora Lilian Zardeto, Então eu acredito que foi natural. E além de todo esse envolvimento, você também pratica o jiu-jitsu, Como que essa relação com a arte marcial começou? Como ela começou, eu tenho um filho, um menino, e eu sempre gostei muito da luta, sempre me identifiquei, e por conta do ambiente, por conta de gostar, eu quis influenciá-lo, Então, matriculei na época, e em algum momento ele olhou para mim e falou: mãe, se você gosta tanto, por que você não pratica, Ele me desafiou naquele momento. E eu achei muito interessante, então eu comecei a treinar, me identifiquei muito, e eu percebi
que não só nas questões físicas, né, e na saúde, que eu já imaginava que fosse influenciar, né, mas no psicológico também. Eu descobri, superei meus limites, né, pude me conhecer um pouco mais, minha autoestima melhorou, né, eu sempre fui, né, apesar da profissão, eu sou uma pessoa tímida, né, então eu acho que isso me desafiou bastante e me surpreendeu. Seu filho ainda faz? Ele não pratica junto, né? Mas até assim, nas horas livres, né? Naqueles momentos de conexão, a gente treina um pouco, assiste, né? Estuda a respeito, né? Então, entre nossos momentos ali de mãe e filho, a gente acaba praticando também. Daiane, é muito gostoso viver isso junto aos filhos, né? Eu tenho um filho também de 12 anos que pratica jiu-jitsu, e é muito gostoso a gente ter essa interação. E mãe de menino tem isso também, né? De ter essa participação na vida, na rotina de um menino, né? É muito Exatamente. gostoso. E foi justamente desse encontro entre a sua atuação na defesa das mulheres e o jiu-jitsu que surgiu o Além da Força? Sim, sim. Eu atuando, né, na área criminal, sempre me identifiquei com a área criminal, né, e frequentando ali a delegacia da mulher, tendo esse contato direto com as mulheres, né, acabei percebendo a necessidade de um trabalho um pouco mais, que demandasse um pouco mais de atenção às mulheres, né. Nós tínhamos recentemente a Lei Maria da Penha, que é maravilhosa, né, traz muitas oportunidades, né, traz muitos direitos às mulheres, só que ela ainda, apesar desses 20 anos que recentemente nós comemoramos, né, tem muitas determinações ali que a gente ainda não conseguiu colocar em prática efetivamente, né. Então, naquele momento, percebendo a realidade, fazendo uma conexão com a minha própria vida, né, surgiu essa ideia de criar o projeto, né. E naquela época também, o Tribunal de Justiça tinha aberto um edital de recursos, né, então a gente uniu e criou essa oportunidade. Ele nasceu em 2022, dentro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Cianorte. O que você queria criar naquele momento? Como atuação ali como advogada, né, muitas vezes por conta ali também da deficiência da estrutura física, dos locais, né, a gente percebia que a mulher não tinha uma privacidade, não conseguia realizar um acolhimento, né, efetivo, então por isso nós pensamos na Sala Lilás, né, que eu acredito que em outras entrevistas já tenham citado, né, e que seria um ambiente restrito, acolhedor, para que a gente possa ali conversar e poder orientar a mulher da melhor forma, né? E além disso, por conta da experiência pessoal, da experiência positiva, né, que eu tinha com a luta, achei interessante unir essas duas vertentes naquele momento, né, para a gente poder acolher e dar oportunidades para as mulheres que estavam em situação de violência doméstica e familiar. Um fortalecimento emocional e físico. Com certeza. E claro, né, orientação jurídica, né, como advogadas ali. Gente, essa mulher é um perigo, porque além de advogada, ela luta jiu-jitsu, cuidado. Se encontrar com a doutora Daiana, tome cuidado. É brincadeira. É brincadeira aqui com a doutora Daiana. E além dela, nós temos uma presença importante aqui, o Sargento Maicon, que está há mais de 20 anos na Polícia Militar e tem uma relação muito forte com o jiu-jitsu. Como que aconteceu a sua aproximação com Além da Força? Então, a gente, né, tem os treinos específicos de jiu-jitsu, né? A doutora Daiana é uma aluna, né, da Academia de Jiu-Jitsu, e por essa conexão ali do jiu-jitsu, né, ela percebeu a necessidade de também atender essas mulheres, né, e foi nesse momento aí que teve início o Além da Força. E quando você entrou no projeto, o que encontrou, o que mais chamou a atenção naquele momento? Realmente a necessidade de não só a questão de defesa pessoal da arte marcial em si, né? Mas também a socialização, o momento de acolhimento, como a doutora Daiana citou, a questão do bem-estar principalmente, né? Ali a gente recebe mulheres que às vezes teve algum evento traumático, né? Então é nesse sentido que a doutora se refere ao acolhimento, né? A pessoa se sentir pertencente ao projeto, se sentir de bem, né? E é um momento de bem-estar. Esse é o resumo. Aí você se juntou para acrescentar ali a sua força. Perfeito, ao projeto. Somando força. Sargento, e você é sócio do Eduardo na do Jiu-Jitsu. Ele também iniciou junto a esse processo. Perfeito. O professor Eduardo, né? Ele que foi o que iniciou realmente o projeto junto com a doutora Daiana, né? E na sequência, né? E então eu assumi essa missão, né?
E de lá para cá, graças a Deus, a gente teve uma boa desenvoltura, né? O projeto andou muito bem e a gente torce para que ganhem, alce novos. Entrou para acrescentar o Isso. projeto, né? Doutora Dayana, desde o começo a ideia era ensinar apenas defesa pessoal ou o projeto já nasceu com essa proposta mais ampla de trabalhar a mulher como um todo? Sim, desde o início a ideia principal seria o acolhimento, né? Claro que o nosso objetivo nos treinos de defesa pessoal é que a mulher consiga se desvencilhar de um perigo, né? Mas a nossa principal ideia, como o Santos mencionou, era esse acolhimento, sim, e é o psicológico, né? Porque eu acho que daí tudo nasce, né? Porque quando nós falamos de defesa pessoal, muita gente pensa apenas em aprender a reagir diante de uma agressão. O que vocês trabalham além da técnica? Durante os treinos, né? O Santos, ele começa com esse acolhimento, com uma fala, né? Ele prioriza muito o aquecimento, a saúde das mulheres, porque muitas vezes a mulher ela não está acostumada a fazer uma atividade física, né? Os treinos de defesa pessoal e tanto depois, né, que eu acredito que nós iremos falar a respeito do yoga também, da meditação, né? Ela não precisa vir com uma bagagem, né, para qualquer mulher. Então ele faz esse aquecimento, depois tem as técnicas e ao final ele acaba colocando isso em prática também. Então, sargento, como que funciona esse início, essa recepção às mulheres? Perfeito, Josi. Então, como a doutora Dayana falou anteriormente, né? A gente preza muito essa questão do bem-estar da mulher, ela se sentir realmente acolhida, né? É uma defesa pessoal, é uma arte marcial, mas acima de tudo, né? A gente tem o intuito de sempre trazer essa questão da autoconfiança, do bem-estar, desse momento de lazer, de socialização. Então a gente abre ali um momento de fala, né? Para a pessoa expor ali se ela tem alguma demanda naquele momento, ou se ela já sofreu em algum momento da vida dela algum trauma, né, específico, né, com relação à violência da mulher, né, e junto disso há o acolhimento das outras integrantes também, né, um mútuo apoio, né, e através disso a gente consegue quebrar aquele gelo, né, a pessoa pensa em arte marcial, acha que é uma coisa mais bruta, às vezes até né, mas perde um pouco esse estigma, né, negativo, e a adesão das mulheres acaba sendo melhor por esse motivo, né, por esse acolhimento de fato que acontece. Onde possibilita que elas talvez até se sintam mais à vontade para adentrar no jiu-jitsu. Perfeito. Você percebe alguma diferença das mulheres que participam dos treinos? Completamente, né? Como eu disse anteriormente, né? A autoconfiança é uma coisa muito bacana que é desenvolvida no jiu-jitsu, né? Além de outros valores também, né? A questão do caráter, né? Essa questão de valores propriamente dito e autoconfiança, né? Então, a autoconfiança é um fator, assim, preponderante, né? Você percebe que esse fortalecimento que elas têm é notável, visível fora também dos treinos? Que elas levam isso? Com certeza, né? A pessoa se sentindo segura, né? Ou tendo ferramentas para poder, numa situação de perigo, poder agir, isso com certeza traz uma segurança mais para ela, né? Se ela já vivenciou isso num treino, né? Alguma situação parecida que a gente tenha colocado lá, como uma situação hipotética que pode ou poderia ter acontecido, e ela já treinou antecipadamente essa situação, com certeza, no momento que ela passar por esse evento, ela vai buscar lá no subconsciente dela, né? A gente chama isso de memória sináptica, né? E ela vai buscar na caixa de ferramentas e vai conseguir dar a resposta para aquela pergunta que aconteceu naquele evento. Tem uma reação de acordo com aquilo que já ficou guardado inconscientemente. Apenas para complementar, né, a fala do Santos, um ganho que nós tivemos muito com o projeto, né, foi da entrada dele, que além da técnica do jiu-jitsu, né, nesses momentos ali durante os treinos, né, os momentos que a gente conversa, que as mulheres expõem a situação, né, pela experiência profissional dele, ele tem muito a contribuir, né, então não somente a questão da técnica do jiu-jitsu, né, o projeto teve muito a ganhar nessa última fase, esperamos também que na próxima, né, por conta dessa experiência profissional na área policial do Sargento Santos. Então as mulheres saem de lá fortalecidas, né, no emocional, no corpo, e é preciso ter, né, a gente falou aqui rapidamente sobre isso, é preciso ter um preparo físico para entrar para o projeto ou qualquer pessoa pode participar?
Não, de forma alguma. Qualquer mulher pode participar, né? A primeira fase do projeto, a gente se atentou bastante às mulheres em situação de violência, realmente, né? A nossa fonte ali, primeira de contato, era com a Delegacia da Mulher, quando do registro do boletim de ocorrência, né? Só que conforme foi evoluindo o projeto, que a gente pôde se aproximar, nós percebemos que muitas mulheres queriam participar, mas elas não conseguiam expor a situação. Então, elas simplesmente falava, nós queremos participar, mas ela não queria expor algo que estava acontecendo, né, e o motivo disso. Então, nós abrimos para todas as mulheres participarem, né, não precisa ter qualquer preparo físico, né, o Santos, ele faz o treino justamente para isso, né, então por isso que tem essas etapas no treino, e claro, cada mulher tem a sua limitação física, né, então a gente também trabalha com a questão dos limites, para a mulher reconhecer os seus limites psicológicos, mas também físicos. E o projeto também está amadurecendo, está crescendo e ampliando, né? Sim. Na primeira fase do projeto, nós nos atentamos à Sala Lilás, a orientação jurídica gratuita, né, e aos treinos de defesa pessoal. Na segunda vez, né, numa segunda fase do projeto, né, por conta do próprio pedido, dos próprios pedidos das mulheres que participavam, né, elas falavam pra gente, olha, né, além da defesa pessoal, esse momento que a gente expõe, né, seria tão bom um momento que a gente se voltasse para si, um momento de silêncio, de reflexão, porque muitas vezes em casa a gente não consegue ter isso, né. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar a respeito e eu vi que a prática do yoga se encaixava perfeitamente a esse pedido das mulheres, né. Então, por isso que na segunda vez, nessa segunda formulação do projeto, a gente conseguiu acrescentar essa aula de meditação e relaxamento que a gente chama através da prática do yoga. Talvez aquela pessoa também que não tenha muita afinidade com a arte marcial se sinta mais à vontade. Exatamente, né? Cada mulher tem a sua característica, tem o seu perfil, né? Então isso eu acho que é muito interessante ter essa oportunidade, essa diferença de modalidades. Doutora, e para, de repente, uma mulher que está aqui nos assistindo, né, ouvindo falar do projeto e talvez ela pense, isso não é para mim, talvez com foco no jiu-jitsu, o que você diria para essa mulher? Eu faria um convite para ela conhecer, né, fazer uma aula experimental, né, para depois chegar a uma conclusão, né, até por conta, né, voltando um pouco da brincadeira inicial, né, falando, tome cuidado, né, através da arte marcial, quando a gente conhece ela, a gente fica mais calma, a gente se surpreende, acaba tendo mais controle das atitudes, né, então muitas vezes a gente tem uma percepção da arte marcial, né, mas eu acho que vale a pena conhecer primeiro, né, e caso realmente não seja para ela, por isso que nós acrescentamos a meditação, né, e outras modalidades, quem sabe numa próxima oportunidade conseguimos evoluir ainda mais. Eu gostaria de estender também ao Sargento Maicon essa pergunta, o que você diria, Sargento, para essa mulher que talvez não entendeu ainda o real propósito desse projeto? Eu diria que realmente a arte marcial, a defesa pessoal é sim para todas, né? Mesmo porque, como a gente falou anteriormente, né? Não se trata apenas da questão física, a questão ali do combate em si, da autodefesa, né? Mas vai além, né? Da autoconfiança, do bem-estar, da socialização, de você mudar suas condutas, né? A gente chama de condutas preventivas, né? Em vez de você, no momento de você chegar na sua casa, observar o ambiente ou adentrar em algum estabelecimento, fazer aquela observação, né, identificar as ameaças. Então, assim, no contexto geral, a defesa pessoal é para todas, né? Até pela própria experiência pessoal, de trazer mais segurança para a pessoa enquanto pessoa, né, para ter uma postura diante dos problemas, talvez dos conflitos, ter mais segurança, não apenas na questão física de um embate, mas enquanto postura. Postura, exatamente, questão de consciência mesmo, né? De autocontrole, né? De percepção, de condutas preventivas. E justamente é por isso que o Santos disse que o projeto chama-se Além da Força. É nessa conexão, nesse nome que a gente pensou. Muito bom, é sobre isso, além da força. Doutora Daiane, existe também uma questão importante quando nós falamos em ensinar defesa pessoal. Isso nunca pode significar colocar sobre a mulher a responsabilidade pela violência que ela sofre. Como que vocês trabalham essa questão dentro do projeto? Sim, tem aquela questão, né, que a gente sempre trabalha com elas, né, que me fez lembrar, né, a sua fala. O que você fez para isso acontecer?
né? Até que ponto você provocou para isso acontecer, né? Então, a gente percebe nessas falas e trabalha nos treinos isso, primeiro para a mulher identificar essa situação de violência e conseguir agir. Eu acho que Dentro desse contexto, né, antes de acontecer qualquer evento traumático, né, o agressor ali, possivelmente, ele já apresentou sinais. Então, é até mesmo nesse sentido de prevenção, de identificar esses sinais, né? A violência, ela não aconteceu de repente, né? Ela não foi toda aquela violência bruta de repente, né? Houve sinais anteriores, né? Veio acontecendo fatos que talvez a pessoa não tenha se atentado de que já estava sofrendo uma violência. Isso, exatamente, né? E o agressor é dessa maneira mesmo, né? O bate-a-sopra, né? Ah, eu mudei, perdi a cabeça, estava nervoso, né? Não queria fazer isso, né? Então, assim, já é um alerta, né? É nesse sentido que a gente trata a prevenção. É muito bom, Sargento Michael, porque isso realmente acontece, né? Muitas vezes a pessoa está em uma situação de violência e ela não percebe que já está sofrendo isso até que haja algo mais trágico. Então é muito importante, não apenas entrevistas como essa, mas toda a divulgação. Essa é uma pauta muito importante para nós aqui do Sobre Isso, da Rede Cinturão Verde Televisão. Por isso nós estamos fazendo aqui essa maratona de entrevistas no Agosto Lilás para trazer esse esclarecimento. Inclusive nós tivemos uma situação assim, logo no início do programa, a doutora Daiana chegou aqui fazendo um atendimento, né, de uma situação com relação a uma mulher, e eu reitero a pergunta, muitas vezes a mulher, quando ela chega lá, ela chega com esse sentimento de culpa que talvez ela tenha provocado a agressão, acontece isso? Sim, infelizmente, né, na maioria das vezes. Como o Santos mencionou, a agressão, a violência, muitas vezes ela não começa pela violência física, né? Começa pela psicológica, né? Então, a culpa é sua, né? Você que provocou. Se você tivesse agido de outra forma, isso não teria acontecido, né? Então, ela carrega muito essa responsabilidade. Muitas vezes ela procura ajuda realmente quando tem essa agressão física, né? O que o sargento estava mencionando também, nós no trabalho chamamos de ciclo de violência, a gente tenta trabalhar muito isso, né? Às vezes a mulher procura ajuda e não é culpa dela, né? A gente sempre reitera isso, mas ela fica disposta a procurar ajuda quando sofre essa agressão física, né? Só que daí muitas vezes cai nesse ciclo, né? O autor da violência pede desculpas, né? E ela levar para aquele outro sentido de, mas não, eu também não deveria ter falado aquilo, eu deveria ter feito o que ele mandou. Sim, ele vai mudar, né? Essa frase a gente escuta bastante, ele vai mudar, né? Ele só fez isso porque ele bebeu, porque quando ele não bebe, ele é uma boa pessoa, né? Então acaba caindo nesse ciclo da violência e a gente tenta também lidar com isso, trabalhar com isso com relação durante esse projeto, né? Porque a gente acompanha toda essa história da mulher, né? Não é uma única aula, são meses. Então a gente acompanha essa história de vida e quando a gente percebe que a mulher está caindo nesse ciclo da violência, a gente tenta trabalhar esse psicológico também. Puxando um gancho nesse assunto, né? Até as próprias participantes, né? A questão do acolhimento, né? Elas de fato abraçam, né? Quando a pessoa expõe, tem a coragem de expor que passou por esse tipo de evento traumático, né? E com isso, com essa força, né, a mulher acaba criando coragem, às vezes, de estando num relacionamento tóxico, agressivo, de tomar uma providência, seja de largar, de denunciar, né, ou seja, não mais permanecer como vítima nesse tipo de situação. É um acolhimento múltiplo, então, entre elas, né? Exato. Eu estou aqui conversando com a doutora Daiana e o sargento Michael, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Está começando mais um quadro especial da Cortez Assessoria Empresarial e Contábil, uma empresa genuinamente cianortense que há mais de 15 anos atua ao lado de empresários, contribuindo com o desenvolvimento econômico da nossa cidade.
A Cortez Assessoria Empresarial e Contábil vai além da contabilidade tradicional. Com atuação nas áreas contábil, tributária e empresarial, a empresa acompanha negócios de diferentes portes, de empreendedores individuais a médias e grandes empresas, oferecendo orientação estratégica para decisões mais seguras, eficientes e sustentáveis. Com experiência, proximidade e conhecimento da realidade econômica local, a Cortez contribui para que empresários tenham mais clareza sobre os seus números, mais controle sobre os seus processos e mais confiança para crescer. A empresa também integra o NEC, Núcleo de Escritórios de Contabilidade da ASIC, reforçando seu compromisso com o fortalecimento da classe empresarial e com o desenvolvimento organizado do Cianorte e região. Marcos, muito obrigado, muito bem-vindo aqui a mais um quadro da Cortez Assessoria. Obrigado, Josi, pelo convite. Mais uma vez, vim falar aqui com a população. Muito obrigado. E se você ainda não conhece o Marcos, o nosso convidado é o Marcos Arli Cortez, contador, administrador, professor universitário e empresário. Fundador da Cortez Assessoria Empresarial e Contábil, o Marcos acumula uma trajetória marcada pela formação de profissionais, pela atuação junto ao empresariado local e pelo compromisso com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E você não pode deixar de conferir a entrevista do Marcos Cortez aqui no Sobre Isso, que você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Programa Sobre Isso. Ele nos deu uma aula aqui e como professor, que é excelente professor, então lá você vai poder aprender muito mais. E recentemente, o mês de maio foi marcado pelo Feirão do Imposto promovido pela ASIC, um evento que chamou a atenção para a carga tributária brasileira e para a importância da educação fiscal. Marcos, inclusive você participou, né? Esteve presente, palestrando para grupo de empresários que estavam presentes, participando também. Sim, Josi, fui convidado pelo Feirão do Imposto, né? Todo ano, no mês de maio, a gente faz, que coincide com a entrega dos impostos de renda, né? Para trazer para a população essa informação em relação a impostos, o que a gente paga, por que as nossas coisas são muito caras, né? E a gente focou muito em relação à reforma tributária, né? Com os universitários, com a população, com os empresários, mostrando também o que a reforma vai trazer sobre esses novos impostos. E você sabia que você pode estar pagando imposto a mais sem saber? Ô Marcos, muita gente acredita que o maior problema tributário não é pagar impostos, né? Mas empresas também podem perder dinheiro pagando a mais do que deveriam? Josi, essa é uma pergunta que muitos empresários fazem e no Brasil nós temos muitos empresários, muitas empresas que sonegam, mas também nós temos muitas empresas que pagam mais do que deveriam. Então nós temos sim, realmente empresários que não estão enquadrados num regime tributário adequado, que não estão fazendo o seu dever de casa em relação à sua parte fiscal, à sua parte contábil, à sua parte societária, e aí acabam realmente pagando mais impostos do que deveriam. Ô Marcos, podem estar acontecendo falhas na apuração fiscal e quais seriam essas falhas? Sim, Josi, pode acontecer inúmeras falhas, isso dentro da empresa ou até na sua própria contabilidade ou no escritório de contabilidade que está atendendo, porque a parte fiscal ela é muito dinâmica, então é preciso realmente fazer uma análise operacional da empresa, não é só uma análise fria, né? Eu vou mandar as informações para a contabilidade para que ela possa fazer. Não, o contador ele tem que estar inteirado das operações práticas e operacionais da empresa para que ele consiga analisar e identificar, né? Créditos tributários que não estão sendo feitos adequados, apurações, enquadramentos de regimes tributários adequados para aquela empresa, identificar, por exemplo, qual que é o faturamento que ela está tendo, qual que é a alíquota de imposto que está incidindo sobre o seu faturamento. Marcos, pode ser que haja, então, tributos que estão sendo recolhidos de forma incorreta? Com certeza, e a gente identifica muito isso. A minha especialidade é planejamento tributário, então quando a gente vai fazer esses planejamentos, essas análises, certamente a gente identifica empresas pagando mais impostos do que deveriam. Ô Marcos, e no caso do pagamento a mais de impostos, o que isso pode acarretar para a empresa? Essa é uma pergunta bastante importante para os empresários, Josi, pelo seguinte, quando você paga mais impostos, né, então você tem uma lucratividade menor. Onde nós temos nas empresas hoje com uma dificuldade em relação a vendas, nós temos aí a internet, né, o e-commerce muito forte, e a rentabilidade das empresas cada vez menor, né? Cada vez tendo que ajustar mais custos, ajustar mais despesas. E a questão do imposto ela é muito importante. Então, quando você consegue economizar 2%, 3%, 4% nos impostos, isso é muito significativo para o caixa da empresa.
Então você vai estar dando um retorno, uma lucratividade maior, que ela não consegue retirar isso, por exemplo, dos seus custos, que já estão muito sacrificados na folha de pagamento, nos seus insumos. Então, onde nós conseguimos retirar isso dos impostos. Então, a empresa consegue uma lucratividade maior e, consequentemente, aí, um caixa, né, um pouco mais adequado para a empresa. Marcos, esse tipo de erro acontece mais em grandes empresas, pequenas empresas, ou pode acontecer também em negócios mais estruturados? Jus, isso pode acontecer em qualquer tipo de empresa. Isso pode acontecer desde uma MEI ou até numa empresa do Simples, numa empresa de médio porte, numa empresa de grande porte. Então, às vezes a gente pensa, uma empresa de grande porte, ela está muito estruturada, ela não paga mais imposto do que deveria, e às vezes isso é errado a gente analisar. Então, um planejamento tributário adequado, ela cabe a qualquer tipo de empresa, qualquer porte de empresa, a qualquer segmento, porque fazendo um planejamento, não tem como fazer e não ter uma redução significativa de impostos. Marcos, muitas vezes esse prejuízo financeiro não aparece apenas nas vendas, mas também na forma como os tributos são administrados. Exatamente, Josi. Muitos empresários entendem, olha, eu estou fazendo um faturamento de 100 mil reais, eu estou pagando muito imposto sobre esses 100 mil reais, sobre 1 milhão, sobre 5 milhões, ou assim por diante. Mas nós temos que identificar que os impostos, eles incidem desde a cadeia inicial. Então, aquilo que eu estou comprando do meu fornecedor, os créditos que eu estou tendo em relação ao meu fornecedor, o meu fornecedor está dando um crédito de imposto adequado para mim, eu estou apropriando sobre todos os meus insumos que eu utilizo na minha produção, no meu operacional, e uma questão bastante importante em relação à folha de pagamento. Então, a minha folha de pagamento está adequada, eu estou fazendo a minha folha de pagamento, eu estou tendo uma terceirização em relação ao benefício fiscal de impostos, então influencia tudo isso. Então não é isso só no momento da venda. Então nós temos uma identificação, por exemplo, de um planejamento em todo um contexto da empresa. Marcos, então qual seria o papel da assessoria personalizada nesse processo? Josi, nós identificamos, por exemplo, a empresa, então nós analisamos dados. Eu sempre falo para o empresário que quem responde às nossas perguntas são os dados e são os números. Eu falo que contra números não tem argumento. Então, a Cortez Assessoria, ela faz uma análise de planejamento, ela faz uma análise em relação aos dados reais da empresa, em relação ao que ela compra, o que ela vende, o que ela compra, como que ela vende. Então, nós fazemos essa análise e mostramos para ela qual que é o melhor cenário, diante de números. Não de um achismo nosso ou do próprio empresário. Não, a gente baseia-se em dados, em análise, em informações de números. Então, contra números, a gente não tem como alegar que nós estamos fazendo informação adequada. Planejamento não elimina impostos. Planejamento evita desperdícios. Empresas fortes não dependem apenas de vender mais. Elas também precisam administrar melhor aquilo que já faturam. E você ficou aí com mais um quadro da Cortez Assessoria. E não perca o próximo. Você também sonha com um espaço totalmente renovado, aconchegante e com a sua cara? Com móveis de qualidade e design moderno, que te proporcionam conforto e qualidade de vida, a Móveis Corsini tem uma estrutura pronta para te proporcionar tudo isso. Corsini Móveis Planejados. Realizar seu sonho é o nosso compromisso. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição,
inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E você que nos acompanha aqui no programa sobre isso, pela Rede Cinturão Verde Televisão, vê a gente aqui com a pele sempre bonitinha, né? Isso não é magia, é a ASK, e eu vou te mostrar um pouquinho da nossa rotina de skincare. Esse sabonete facial é maravilhoso, ele super limpa a pele sem agredir e ainda trata, então é essencial lavar primeiro o rosto, né? Hidratar. Se você tem melasma, manchinha, esse daqui é milagroso, esse creme, então ele é super importante, né, para cobrir, disfarçar e amenizar, porque ele trabalha, ele é um dermocosmético, então ele trabalha profundamente na pele, amenizando bastante e eliminando até o melasma. Outra coisa que você não pode ficar sem é esse daqui, ó, o protetor solar. Eu tenho ele aqui também, ó, protetor solar que você usa antes da maquiagem, tem que proteger a pele, né? E o creme anti-idade, que pode ser usado tanto de manhã como à noite. Esse daqui a gente não pode viver sem, eu não fico sem, porque ele elimina todos aqueles sinaizinhos, né? E esse daqui é o protetor solar com cor, porque ali você já finaliza, né, a sua pele, já fica com a pele bonita. Para um dia que você quer uma coisa mais leve, aquela coisa de ficar com a pele bonita sem parecer que passou nada, é o Pancake. E esse Pancake aqui, ele já tem filtro solar, então não necessita passar outro produto antes dele. Se quiser passar, pode passar também, mas ele já dá um acabamento na pele, fica aquela pele natural e não necessita, porque ele já tem o filtro solar. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora. Nós estamos de volta, eu estou aqui novamente com a doutora Daiana Cândido, advogada, uma grande liderança com relação aos direitos das mulheres, e também o sargento Maico, policial militar há 20 anos e instrutor de jiu-jitsu, e nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Sargento Maico, nós estávamos falando aqui sobre a importância da participação da mulher enquanto, não apenas enquanto luta, mas como um contexto de vida para que ela se sinta mais segura, mais autoconfiante. Existe uma diferença importante entre saber se defender e partir para o confronto. Como que isso é trabalhado nos treinamentos? Perfeito, Josi. O confronto é o último recurso, né? É o que a gente realmente não quer que aconteça, né? Tendo em vista que a maioria das vezes o confronto, a agressão, acontece do masculino contra a feminina, né? E biologicamente falando, lógico que a mulher é sempre mais frágil, né? Mais fraca, né? E nesse sentido, a gente não orienta, se a pessoa tiver a oportunidade de se desvencilhar e fugir e pedir um socorro, que seja feito dessa maneira, né? A gente não quer o confronto. Mas se porventura, né, a gente até tem um fato emblemático que aconteceu, repercutiu nacionalmente, aquela agressão no elevador, né? Então, numa situação daquela, né, a pessoa está num elevador, não tem como fugir. O único recurso é o quê? Se defender e tentar também agredir para que aconteça essa autodefesa, né? E é justamente nesse sentido que a gente trabalha, né? Então, o confronto é o último dos recursos, mas se não houver outra possibilidade, o confronto, elas vão, a gente faz todo um treinamento para que elas tenham sucesso, né? Mesmo tendo a força menor do que o homem, né? Mas que possam ser efetivas na sua autodefesa. E a partir do momento que conseguiu se defender, vai buscar ajuda, foge, né? O importante é se desvencilhar e não sofrer aquelas agressões, né? Como aconteceu lá na situação do elevador. A ideia é se defender para não ser agredida e o confronto apenas por extremamente necessário. Perfeito, último recurso. Na sua experiência como policial e instrutor de defesa pessoal, o que uma mulher precisa entender antes mesmo de pensar em agir fisicamente como uma situação de risco? Perfeito, é não se colocar nessas situações de risco, né? Aí entra essas condutas preventivas, né? Entrei no estabelecimento, né? Olhar altivo, observando tudo e todos, né?
Então você consegue identificar ameaças. Por exemplo, uma situação que eu sempre gosto de falar, que a gente coloca uma situação aqui da nossa realidade, né? Existe ali a praça da Matriz, né? Um bosque ali, né? É prudente, de repente, uma feminina passar sozinha no horário noturno naquele ambiente? Não estou dizendo que tem risco, né? Uma cidade, graças a Deus, está tranquila, né? Mas é prudente, às vezes é necessário? Ou ela simplesmente poderia contornar e andar por vias bem iluminadas, onde tem fluxo de pessoas, né? Então, nesse sentido que entra a conduta preventiva, né? A melhor defesa é você não se colocar em situação de risco. A prevenção é o É o melhor melhor remédio. cuidado. Doutora Dayana, e na sua experiência como advogada e integrante da rede de proteção e atendimento à mulher, o que uma mulher precisa saber quando está vivendo uma situação de violência? Buscar ajuda e saber que existe, né? Conhecer os meios aí de pedir, né, ajuda. Nas palestras que a gente faz, né, a gente sempre lembra telefone da polícia, né? Saber que existe apoio na Secretaria da Mulher, que existe o CRAM, que existe a delegacia especializada, né? E que existe um fluxo de atendimento muito bem estruturado aqui no nosso município. E há uma situação também que pode acontecer, que ocorre muitas vezes, quando a mulher ainda não reconhece que aquilo que ela está vivendo é violência. Isso também é um desafio? Com certeza, esse é o nosso primeiro trabalho, né? Ali na sala Lilás, muitas vezes a mulher, né, como eu disse, ela chega relatando uma agressão física, né, uma violência física, mas daí, como esse atendimento ele é diferenciado, né, a gente deixa a mulher expor as dores dela, ela começa a relatar situações psicológicas, né, e muitas vezes patrimoniais e até mesmo sexuais. Doutora Dayana, esse é um tema muito importante, inclusive nós tratamos esse tema aqui no Sobre Isso, nós recebemos aqui a secretária Stephanie Pivetta, e ela falou, né, trouxe essa temática que é de extrema importância. A entrevista dela está disponível no nosso canal no YouTube, você pode acompanhar. Doutora, e você também atua na rede de proteção e atendimento à mulher de Cianorte. Por que é tão importante que essa rede esteja articulada? O crime, né, a violência contra a mulher, ele é complexo, né? É diferente, eu acredito, de um roubo, de um furto, né? Que é um fato em si. A violência contra a mulher, ela é estrutural, ela tem todo um contexto histórico, né? Então, simplesmente um atendimento em uma instituição não vai conseguir, muitas vezes, prestar todo esse apoio necessário, né? Então, por isso que é muito importante o fortalecimento e essa articulação das várias instituições que compõem a rede. E hoje, qual ainda é o principal desafio para que a informação e orientação sobre os direitos cheguem a quem realmente precisa? É um desafio, né? Nós trabalhamos repetidamente sobre essa temática, né? Especialmente na campanha do Agosto Lilás, né? E nós promovemos várias ações, né? De diversas formas de abordagem a essa mulher, né? Para que ela tenha várias portas de entrada e reconheça essa violência, tome coragem, confie na atuação da rede de proteção para que ela busque ajuda. E sinta segurança também em se expor, porque é algo muito íntimo, né? Sargento Michael, dentro da Polícia Militar, você também atua como instrutor de defesa pessoal. O que você percebe como mais importante quando uma mulher está diante de uma situação de risco? Eu acredito que realmente ela criar a coragem, né, de denunciar e querer sair dessa situação abusiva, né? Mas é muito mais complexo, como a doutora Dayana falou, né? Envolve a questão patrimonial, né? Recursos financeiros, né? O apoio necessário depois, né, de separar, tem essa dependência, inclusive econômica. Então, assim, né, vários fatores. Até por isso que existe essa rede de apoio, né, para incentivar a mulher realmente não continuar mais, né, nessas relações abusivas, né? Nós estamos falando aqui do Agosto Lilás. Por que você considera tão importante trazer uma iniciativa como essa para dentro da campanha? Perfeito, né? É um tema que cada vez mais vem repercutindo, né? E cada vez mais vem aumentando, inclusive, a quantidade de vítimas, né? A gente trabalha na área de segurança pública, a gente percebe, né, que diariamente a gente atende esse tipo de ocorrência. Então, é de fundamental importância a divulgação, né, e que alcance realmente essas vítimas que precisam ter acesso não só a essa ferramenta, mas outras, né, que tanto o Estado, né, o município ofertam para essas pessoas que estão sofrendo desse tipo de situação. No último dia 20, o projeto Além da Força, a OAB Subseção Cianorte e a Academia do Jiu-Jitsu realizaram um seminário de Jiu-Jitsu de defesa pessoal dentro da programação do Agosto Lilás. Qual era a proposta dessa atividade?
Realmente atingir, né, o público ali feminino e com o intuito de trazer esse conhecimento, né, para essas pessoas saberem, né, que existe essa rede de apoio, incentivar elas a praticarem também, né, que é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber, né. Então essa era a ideia, né, alcançar esse público aí que realmente necessita desse apoio. E eu gostaria de saber de vocês como que foi o seminário, o que foi trabalhado durante o treinamento. Perfeito. Situações ali, né, do cotidianas, né, que a gente percebe que acontece, né, principalmente essa questão da violência do homem contra a mulher, né, então se desvencilhar, conduta preventiva, perceber os sinais, né, não se colocar em risco, então tudo isso foi abordado ali e a gente conseguiu alcançar o objetivo. Doutora Daiana, eu gostaria também de ouvir de você, enquanto advogada, mulher e idealizadora do projeto, como que foi esse momento com eles, esse treinamento? Foi uma satisfação, né? Mais uma vez, através da nossa união, né, do trabalho de todos, nós conseguimos unir forças, OAB, a Polícia Militar, né, através do Cefid, né, de Curitiba, daqui de Cianorte também, e a Academia do Jiu-Jitsu, né, que a gente está conseguindo alcançar outras mulheres, né, e difundir ainda mais esse conhecimento, né, essas técnicas de prevenção. A doutora mencionou aqui o Cefid, a atividade também contou com os instrutores do Cefid da Polícia Militar do Paraná, o cabo Danilo Crescencio, o cabo Carlos Eduardo. O que foi o grande diferencial para esses participantes do evento? O grande diferencial realmente, né, é trazer essa vivência aí que os policiais têm, né, já rotineiramente atendem esse tipo de situação, então são conhecedores, né, das dificuldades que essas mulheres vítimas de violência doméstica principalmente sofrem, né, mas o contexto foi abrangente, né, não só para vítimas, né, mas também aquelas que poderiam ser potenciais vítimas, né, trazendo esse cunho de prevenção. O melhor remédio é a prevenção. Doutora, e agora o projeto passa por uma nova fase e ganha também uma nova gestão na Comissão da Mulher Advogada da OAB Cianorte. O que muda nessa nova fase? Isso, nós vamos passar então para uma terceira fase, né, uma terceira aprovação do projeto. A doutora Catarina assumiu a presidência da Comissão da Mulher Advogada, né, eu acabei indo, né, para a OAB Paraná, ligada a Curitiba diretamente, né, como diretora de interiorização, e eu acredito que o projeto só tem a ganhar, né, porque ela vai poder, através do conhecimento dela, né, ela vai poder acrescentar, de acordo com toda a experiência dela profissional, então novas vertentes ao projeto. Nós esperamos que sim, né? Esperamos aí sucesso nessa nova gestão. A doutora Catarina também é nossa convidada para estar conosco aqui no Sobre Isso. Será um prazer recebê-la aqui para falar um pouco mais, né, sobre os planos que ela tem para o projeto. Sargento Michael, como você acompanha o projeto como instrutor, qual foi para você o principal resultado dessa iniciativa até aqui? O maior ganho realmente é ver essas mulheres aí tendo essa condição, essa capacidade de, se sofrerem algum tipo de abuso, né, conseguirem primeiro se defender, né, mas acima de tudo que elas tenham essa consciência de prevenção, né, que realmente percebam os sinais e que não sejam vítimas, né. Eu acho que essa ideia elas conseguiram absorver, então o nosso objetivo está caminhando para o caminho certo. Ver que tudo que vocês semearam ali está frutificando e reverberando na vida dessas mulheres. Perfeito. Doutora, em breve iniciarão as inscrições. Como que as pessoas podem fazer esse contato? As pessoas que pretendem participar do projeto podem ter essa informação? Isso, a nossa principal porta de entrada para as inscrições do projeto é a OAB, né? As mulheres interessadas podem entrar em contato diretamente com a sede da OAB e também pela linha Lilás, né? Mas como, né, nós temos uma rede de proteção na cidade, qualquer porta de entrada que tiver, seja na delegacia da mulher, seja na secretaria da mulher, ela pode então mencionar que gostaria de participar do projeto, que eles vão direcionar até a OAB. E nós já falamos brevemente sobre isso, mas qualquer mulher, né, eu deixo aqui para os dois, está apta a participar, não precisa ter tido uma passagem, um registro lá na Delegacia da Mulher. Qualquer mulher que sinta essa necessidade pode fazer parte do projeto. Perfeito, né? De preferência, né? Antes de ser uma vítima, né? Que ela consiga fazer a prevenção, né? Para não se tornar uma vítima. E mais uma vez, não é preciso entender nada sobre jiu-jitsu, sobre artes marciais. É só querer participar. Tendo a vontade e a disposição, né, o resto é com a gente. E nós estamos quase terminando, mas eu gostaria de pedir para vocês aqui, que conselho vocês dariam para uma mulher que hoje passa por uma situação de violência? Lembrando que violência não é apenas a violência física. Sim, como advogada,
a minha primeira indicação é orientação. Busque orientação, conheça seus direitos, né? E a partir disso, busque ajuda, né? Muitas vezes nós vemos situações que a mulher está passando por uma situação de violência, mas aquele não é o momento que ela acha ideal denunciar ou sair da relação, né? Nós não julgamos, não podemos, né? E nisso a gente consegue prestar esse apoio, né? Para que ela se fortaleça e quando estiver preparada, ela busque ajuda. Doutora, é muito importante a gente falar sobre isso, nós temos falado sobre isso aqui no Sobre Isso, inclusive a entrevista do delegado Wagner está no nosso canal no YouTube, nós trouxemos esse tema também e falamos sobre os diversos tipos de violência, inclusive a violência vicária, que é algo que foi agregado à lei, né? Agora completamos aí 20 anos da Lei Maria da Penha e talvez muitas pessoas, mulheres, ainda não tenham conhecimento sobre isso. Sim. A violência vicária não é que ela apareceu agora, né, que a gente surgiu agora, né, era uma violência que a mulher já vem sofrendo, que a gente percebia, mas não tinha ainda essa nomenclatura e não estava disposta na Lei Maria da Penha, né, mas a violência para atingir a mulher, com a finalidade, claro, para atingir a mulher, mas que alcance as pessoas próximas, né, familiares, especialmente os filhos. É algo que já existe há muito tempo, mas não estava caracterizado dentro da lei ainda, né? É muito importante, né, ficarmos atentos a isso também, porque é uma forma de violência, muitas vezes usar os filhos para atingir a mãe, e isso é muito prejudicial, porque talvez a pessoa fique com medo, fique refém dessa situação e não queira denunciar. E hoje está respaldado em lei, não é mesmo, Sargento? Perfeito, Josi, né? Acho que o melhor caminho, né, essa mulher procurar ali as autoridades, né? Polícia Civil, a Delegacia da Mulher, né? E fazer um pedido ali de medida protetiva, né? Eu acho que esse é o melhor caminho, né? E aí ela vai começar a ter esse suporte, esse apoio necessário. É muito importante, por isso, difundir essa informação, mais uma vez, compartilhe essa entrevista com o máximo de pessoas que você conhece. E para a gente terminar aqui, eu queria ouvir dos dois, depois do projeto Além da Força, o que vocês gostariam que uma mulher percebesse sobre ela mesma? Limites. Eu acho que é muito importante a mulher reconhecer, né, os seus limites, e também uma questão que a gente enfrenta também muita dificuldade, né, e nós estamos trabalhando, é a mulher se colocar em primeiro lugar. Saber que se ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar tão bem assim do seu filho, né? Então isso é um trabalho que a gente vem tentando, né, conscientizar as mulheres durante o projeto. Sargento, para você, no seu ponto de vista, o que você gostaria que ficasse na mulher depois que ela participasse do projeto? Eu acredito que a superação, né? E superar ali os medos, né? E realmente buscar ajuda, né? Que ela sozinha, com certeza, vai ser muito difícil ela superar esses eventos aí que ela esteja sofrendo. Então, superação é o caminho. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença aqui no Sobre Isso e pedir que deixem as redes sociais, uma forma de contato, para que as pessoas possam continuar acompanhando esse projeto. Isso, qualquer informação podem procurar a OAB daqui, de Cianorte, a subseção, né? E também redes sociais que você mencionou, né? A minha Daiana S. Cândido, apesar de ser uma rede social pessoal, a gente sempre difunde conhecimento, né? Multiplica as postagens sobre, né, informações da OAB e de toda a rede de proteção. Então, fica aí, você pode conhecer melhor esse projeto através do Instagram. Doutora Daiana, muito obrigada pela sua presença. Sargento Marco, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje no Sobre Isso. Foi um prazer muito grande receber vocês aqui. O prazer é nosso, Josi. Nós que agradecemos, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui esse momento com você e poder ter a oportunidade de compartilhar as orientações do projeto. Trazer algo tão valioso para toda a nossa sociedade, né? Quando nós falamos em violência contra a mulher, prevenção também é informação, conhecimento e fortalecimento. E o Além da Força trabalha justamente nessa perspectiva, usando o jiu-jitsu e a defesa pessoal como ferramentas que vão muito além da técnica. O projeto já está passando por uma nova fase e em breve serão divulgadas as informações para a próxima turma. Eu agradeço novamente aqui a doutora Daiana, o Sargento Marco, por estar aqui com a gente no Sobre Isso, trazer informações tão valiosas para todas nós mulheres e também para toda a nossa sociedade. Muito obrigada a você que esteve conosco, o que você aprendeu hoje, caminha com você e o Paraná começa aqui, na Rede Cinturão Verde de Televisão.